Vocês sabiam que o idioma árabe tem uma influência surpreendente no idioma português? Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou croata e eu crio conteúdo em português. E hoje eu quero abordar um tema muito interessante sobre a língua portuguesa. Bom, eu estudei árabe e eu tenho um vídeo no meu canal onde eu explico por que e como eu aprendi o idioma. Você pode assistir aqui e isso tem tudo a ver com o assunto desse vídeo. Vocês sabiam que o idioma árabe tem uma influência surpreendente no idioma português? É isso mesmo. Durante o século, a interação entre o povo árabe e a Península Ibérica deixou uma marca linguística fascinante na língua portuguesa. E por que algumas palavras árabes se tornaram parte do nosso vocabulário diário? Quando pensamos em palavras de origem estrangeira, muitas vezes pensamos em palavras de origem francesa, inglesa, italiana ou espanhola. No entanto, tem uma presença árabe mais profunda do que podemos imaginar. Durante a Idade Média, a Península Ibérica experimentou uma troca cultural e linguística com os povos árabes, devido à ocupação muçulmana conhecida como El-Andalus. Isso resultou em uma série de termos que foram incorporados ao nosso vocabulário. Então, vamos ver as palavras em português e na versão original. Papagaio, babará. Enxaqueca, enxaqueca. Açougue, açúcar. Açúcar, açúcar. Azeite, azeite. Xarope, xarab. Arroz é arroz. Claro que tem muitas outras palavras além dessas, mas eu não vou mencionar aqui para o vídeo não ficar muito longo. Além dessas palavras, é interessante mencionar um evento histórico que também contribuiu para essa conexão entre a cultura árabe e o Brasil. A Revolta de Malês, que ocorreu no início do século XIX em Salvador, Bahia. E essa palavra malês, vocês sabem de qual idioma ela é? Se você respondeu árabe, a resposta está errada. Porque essa palavra é de origem Yorubá e significa muçulmano. E porque tinha escravos muçulmanos? Então, nessa época de escravidão, na África já tinha muçulmanos, porque o Islã apareceu no século VII e nos próximos séculos se espalhou na África também. E por isso esses escravos muçulmanos chegaram no Brasil. E eu acho que vocês já sabem sobre essa revolta, mas eu quero mencionar algumas coisas. Essa revolta ficou marcada exatamente para o dia de Laylatul Qadr, ou seja, a festa da Noite da Glória, momento em que o Corão foi revelado ao Muhammad ou o Maomé, o profeta do Islã. Enfim, eu acho que sobre esse assunto vocês já sabem. E nesse vídeo eu só queria mencionar a relação entre o Islã e o idioma árabe com o Brasil. E se você gostou desse vídeo, deixa um like e se inscreva no meu canal. Até a próxima!